não existe o poder público. A gente consegue ver muita lama e as obras que foram feitas para essas melhorias acabaram danificando algumas casas por aqui. Por que, sua filha? Até ali eles fizeram, falaram que acabou a verba. Acabou a verba? É isso que eles... Aqui passavam uns caminhões, que com esses caminhões que passavam aqui, rachou as casas tudo. Tudo é rachadura. Isso aqui, decorrência dos caminhões que passavam por aqui para fazer essas obras. Na dobra... Isso aqui também? É, tudo rachado. Olha aqui, quanto tempo você mora nessa casa? 4 anos. Em 4 anos essas rachaduras não existiam? Não existia. E não está pior porque a gente fez obra aqui. A laje da loja aqui, que é aqui, rachou no meio. Aonde que é? Olha a rachadura aqui, bem no meio. Mas isso aqui na minha casa e aqui nesse salão não é nada. Porque lá na minha mãe, como vocês vão ver, vai ver é o muro, muito tá pior. em ponto de cair. O muro vai cair. Dá pra gente ir lá? Então vamos lá. Isso aqui é um buraco? Isso aí foi uma caixa d'água que eles tiraram da casa do lado e aconteceu isso. Quem que tirou a caixa d'água? Os funcionários do parque. Eles fizeram esse buraco aqui? Foi, esse buraco é enorme. E não consertaram? Não consertaram. Aqui foi um material que eles botaram aqui. Você pode ver aqui, ó, ainda tá aqui, ó, tijolo, tá vendo? Esses blocos aqui, ó. E no dia que esses buracos foram feitos, vocês reclamaram? Vocês falaram com eles? A gente tiramos foto, levamos. Aí foi quando eles mandaram o dinheiro e falou que não tinha problema essas rachaduras. E os buracos, o que eles reclamaram? Não tem problema, porque nem na Não tem problema? nem na casa dele. Olha o tamanho do buraco. São 3 buracos que foram feitos, entendeu? Por conta de material das obras do parque. E eles dizem que não tem problema. Justamente, tem problema que é na casa deles. Na casa deles. Vamos fazer um buraco desse tamanho na casa deles e ver se não tem problema. Até o engenheiro veio e falou que não tinha risco de cair. Não, como que isso aí não tem risco de cair? Olha essa parede que ficou aí. Meu Deus do céu. Aqui, ó, é a casa do meu cunhado. Olha isso aqui. Rachadura diagonal. Isso aí que vocês estão vendo ainda não é nada. Que quase entra um dedo nessa rachadura. A casa tá cheia de rachadura. Vamos lá, Tem uma super infiltração. Tudo isso por conta das obras do parque. Do lado de fora, a situação é caótica, entendeu? Pois está de lama os buracos que foram feitos pelas obras do parque. E aqui era a casa da irmã da Ana Paula. Demoliram por quê? Falaram que aqui ia largar a rua. Aqui era um bar. Aqui era outra casa, que era a casa da minha irmã. Está na hora dos nossos parceiros Lana e Thiago, nossos colegas lá do Alemão, que mostram para a gente as áreas que ainda não foram reurbanizadas depois da demolição de casas para as obras do PAC, na região do conjunto de favelas do Alemão. Em alguns pontos, o entulho, ainda muito entulho, muita bagunça, muita coisa que não foi recolhida. Em outros, são os terrenos vazios, sem utilidade, que preocupam. Em agosto do ano passado, nós fizemos uma matéria com outras 3 duplas de parceiros, mostrando os transtornos causados pelos entulhos que foram deixados em diversas partes do Rio. Dá só uma olhada. Entulho, o que não falta aqui no Complexo do Alemão, depois das obras do PAC, para atrapalhar a vida de turistas e moradores, é entulho. Agora vejam só a resposta que o governo deu. A empresa de obras públicas disse que todo o entulho das obras do PAC já foi retirado. Nem parece, né? Segundo a empresa, todo esse lixo acumulado aí foi deixado pelos próprios moradores, por alguns deles que fizeram melhorias nas suas casas. Bem, fato é que a gente conversou com a Conlurb, que prometeu que vai recolher tudo isso aí ainda hoje. Meses depois, estamos de volta para mostrar que em algumas partes os entulhos continuam e que a maior dúvida dos moradores é saber o que será feito desses espaços abandonados. Parceiro do RJ no ar, rapá! Seu Camilo mora aqui na comunidade há 45 anos e estava contando pra gente todos os transtornos que esses entulhos têm causado para a vida dele e para diversos moradores, não é isso, seu Camilo? É, correto. Demoliram casas, residências, né? E não vieram construir nada no local. Quando chove, esses entulhos descem pela rua principal. Ali na frente, ali, olha, a rua está afundando. Quer dizer, está ficando tudo por isso. E aí, cara,
A gente está mostrando aí o problema desses entulhos aí que estão atrapalhando a vida de todo mundo. O que tu acha disso? Alan, eu acho uma vergonha, né, cara? Já tá rolando isso aí um tempão e, pô, nada ficou feito. Os carros patinam por causa da areia. Toda hora, eu já até bati no ferro aqui embaixo, perto do muro da Vila Olímpica. Valeu, Felipe. Obrigadão. Obrigado, Alan. Aqui nesse local, as autoridades até cumpriram o comprometido e retiraram o entulho. Mas olha esse chão. Imagine como isso aqui não fica em dia de chuva. São para esses espaços que a população pede uma solução urgente. Eu queria que tivessem feito um calçamento, entendeu? Alguma coisa para parar com esse sufoco da gente, esse rato, esses moscas, entendeu? Uma limpeza total. A Deise mora exatamente ao lado de um dos locais que foram abandonados pelas obras e está passando por uma situação bem complicada. Que problema é esse, Deise? Após eles demolirem a casa que era ao lado, que eles me prometeram fazer a entrada na minha casa por este lado, por essa parede, esse muro aí. Só que até hoje nada. É problema para morador, é problema para comerciantes também. A Jussara tem um bar aqui e o que tem de frente do bar dela? Entulho. Para receber meus clientes, aqui na frente do bar está horrível. E eles prometeram melhorias e até agora não fizeram nada. E Jussara, há quanto tempo seus clientes têm essa visão privilegiada? Há mais de um ano. Já quase chegando a 2. Está horrível, está um caos isso aí. Não é nada fácil conviver com essa desordem, né? A empresa de obras públicas do estado, a Imop, informou que está fazendo um levantamento de todas as pendências dessa primeira fase do PAC aí no Complexo do Alemão e que os problemas vão sim ser solucionados com os próprios recursos do programa, inclusive a parte de remoção de entulho e limpeza com o apoio de equipes de conservação e da Conlurb. O problema é que a Imop não deu um prazo, prometeu, mas não deu um prazo, então os moradores aí vão continuar acompanhando. Os nossos parceiros da RJ com certeza vão ficar de olho. Passo a palavra ao Alan Brum, que construiu essa audiência junto com a gente. Enquanto o Alan ajeita ali o microfone, só uma informação que esses vídeos não foram vídeos produzidos pelo PSOL, pela oposição, nem com a ajuda do deputado Paulo Ramos. Esses vídeos foram vídeos tirados do programa A Liga e da TV Globo, o que mostra claramente que existe um problema real, né, para ser debatido, que a demanda é uma demanda absolutamente legítima e que tem que ser debatido nessa casa e, evidentemente, se transforma num problema de violação de direitos humanos a partir do momento que a vida das pessoas está atingida, né, bastante. Então, o deputado Paulo Ramos está dizendo que se tivesse a participação dele também seria real, talvez até um pouco mais, mas é no sentido de que os vídeos não são tendenciosos, no sentido de que seria uma crítica direcionada. Então, Alan. Bom, boa tarde a todos, boa tarde ao presidente da comissão, Marcelo Freixo, aos deputados presentes, André Correia, Paulo Ramos, ao Ícaro, ao deputado Luiz Martins, a Ruth. Muito obrigado pela essa oportunidade, toda a comunidade também aqui presente, várias pessoas, diversos arcos dentro do Complexo do Alemão e também de áreas afins da cidade, entendendo que a gente está aqui falando sobre a cidade, um foco recortando aquele território, mas estamos falando de desenvolvimento da cidade. Então, agradecendo a presença de todos para que a gente possa ter o melhor audiência possível aqui, a gente possa construir um diálogo e que possa ser o Complexo do Alemão e a cidade o beneficiário desse processo. Inicialmente, coloquei primeiro esse slide, porque a intenção, creio que da audiência pública como um todo, mas da nossa parte, enquanto o Comitê de Desenvolvimento Local da Serra, enquanto Raízes e Movimento, a gente pensa no sentido de construir um diálogo, mas um diálogo consistente, um diálogo em que as esferas governamentais pense no desenvolvimento local e sustentável de uma forma integradora e de uma forma não submissa, de uma forma de construção das partes autônomas para
o desenvolvimento da localidade e que a população seja beneficiada desse processo. Meu nome é Alain Brum Pinheiro, eu sou coordenador executivo do Raízes e Movimento e participo do Comitê de Desenvolvimento Local da Serra da Misericórdia, que existe desde 2006, movimento autônomo de instituições locais e que a gente tenta promover e construir diálogos com o poder público para o desenvolvimento local. Gostaria de salientar também a questão da presença da população afetada diretamente, e sendo essa audiência pública sendo realizada aqui na Alerj, isso dificulta um pouco o deslocamento das pessoas que apareceram ali naqueles vídeos, e que a gente está aqui para tentar fazer um diálogo e que as pessoas possam ser ouvidas aqui nesse espaço. Mas lembrando que em dezembro foi feita uma na Escola Tim Lopes, lá no Complexo do Alemão, mas que infelizmente algumas autoridades do poder público, que hoje se faz presente, não puderam estar presentes naquele momento. Então, lamentando um pouco a presença da população afetada diretamente. Alguns estão presentes, mas teríamos mais pessoas aqui substancialmente representadas. Gostaria de falar também da onde eu estou falando, da onde é um pouco esse histórico, rapidamente, só para dizer que eu participei efetivamente do projeto do PAC durante 1 ano e meio, enquanto gerente do trabalho técnico social do PAC, no Alemão, né? Essa participação ela se deu durante abril de 2008 a junho de 2009, e nesse período a gente fez vários tipos de trabalho dentro do projeto técnico do trabalho social, e que ele tem uma premissa do Ministério da Cidade, enquanto uma inovação das intervenções públicas dentro de favelas e periferias do Brasil todo, no sentido de as intervenções de obra, ela fosse acompanhada de intervenções sociais, né? Então, esse projeto técnico de trabalho social, entendemos enquanto sociedade civil que era muito importante para o processo do PAC, mas a gente tem uma crítica muito contundente do processo que foi se desestruturando com o passar do tempo do processo de implementação. Vale salientar aqui os relatórios técnicos que foram entregues a partir de 2009, que ele não condiz com o que foi feito até então em relação à questão da comunicação do impacto, da gestão de impacto das obras. Não houve mais nenhum trabalho de comunicação eficaz na questão dos impactos das obras junto à população, causando vários transtornos no processo da obra a partir de então, e isso respeitando determinados calendários que vinham de esferas políticas de determinação, e a partir daí houve alguns problemas sérios, e também do processo de desapropriação, que também foi se deteriorando no processo e tendo deslocamento das pessoas de formas inadequadas a partir daí. Nesse momento, a partir daí foi retomado uma discussão para que pudesse fazer o diálogo, não pelo PAC, já que foi desestruturado toda a articulação naquele momento, com o Comitê de Desenvolvimento Local da Serra da Misericórdia, e que tentamos alguns diálogos, mas foi pouco escutado e desenvolvido. Lembrando que durante o processo do PAC, da intervenção do PAC especificamente, da participação da população que participava do desenvolvimento sustentável, que era uma das linhas do desenvolvimento do trabalho social do PAC, no primeiro momento foram feitas reuniões nas comunidades, a participação de mais de 900 pessoas, houve as reuniões temáticas e houve a participação efetiva de mais de 200 pessoas nos grupos temáticos, mais de 140 pessoas foi para o processo de planificação, para que a gente pudesse ter um plano de desenvolvimento sustentável, e que foi muito bem trabalhado, e a população defende esse trabalho, inclusive defende que a nova Câmara, a Conselho Comunitário do Complexo do Alemão, parta da rediscussão desse plano de desenvolvimento sustentável constituído pelo PAC, porque foi bastante representativo e participativo no processo inicial. Agora, vale salientar que esse plano de desenvolvimento sustentável, que foi depois publicado pelo PAC, que
foi discutido e a comunidade entende, pelo menos no viés da discussão, das prioridades, porém, não foi publicado o plano, foi publicado, como diz aqui, um relatório do plano. Isso não é um plano, né? E isso foi debatido e foi definido as prioridades de ações. Então, esse documento ele foi perdido, a gente queria que ele fosse colocado para que pudesse o conselho, que foi agora instituído, comunitário do Complexo do Alemão, e vale dizer que foi constituído pelo próprio governo, isso está no próprio site do governo, ele é carente no primeiro momento de autonomia. Mas o Comitê de Desenvolvimento Local da Serra, o Raiz e Movimento e todas as instituições estamos presentes dentro desse conselho que foi lançado na semana passada. Estamos participando de algumas reuniões e vamos nos apropriar enquanto sociedade civil, e que aquele espaço, acho que o governo também entende, ele deve ser autônomo para o processo de diálogo. Então nós vamos participar efetivamente. Só para dizer que existem algumas interfaces possíveis de construção a partir daí. E também a questão da Rio+20, nós também temos um diálogo com a Casa Civil, no sentido de pensar um trabalho para evidenciar o Complexo do Alemão, as suas questões, para pensar, avançar a partir daí. Então há possibilidade de diálogo e há alguns espaços que isso possa avançar. Mas isso não exclui a autonomia dos grupos locais, das instituições locais, de fazer as críticas contundentes nos espaços que a gente acha importante de retomarmos discussões para que possamos construir um desenvolvimento sustentável, que sem a sociedade civil, só a imposição do governo, ela não é possível. Por isso, essa primeira lâmina ali que a gente possa falar dessa forma. Por favor. Bom, as principais questões que foram levantadas pelo PAC, primeiro que existe um ofício, um edital público para o PAC, e ele teve todos as ações previstas de obras e etc. Né? Algumas questões não foram trabalhadas efetivamente. A participação da sociedade dentro das prioridades das intervenções urbanísticas. Em nenhum momento houve uma chamada da população para definir quais eram as linhas urbanísticas a serem trabalhadas. Muito pelo contrário, a base foi um plano diretor desenvolvido pelo governo municipal em 2003 e a partir dali foi mandado o projeto para Brasília. E esse projeto, segundo o governo na época, era efetivamente para que a gente pudesse captar o recurso que ainda estava no orçamento de 2007 e que logo depois teria uma discussão contundente com a comunidade, o que não ocorreu. Então as intervenções elas foram feitas a partir do ponto de vista do governo, dos seus gestores públicos, e não da participação efetiva das intervenções urbanísticas. Como já falei anteriormente, vou pular o segundo ponto, que é a continuidade do processo participativo do Plano de Desenvolvimento Sustentável. A partir desse plano aqui, houve uma interrupção total de diálogo com a sociedade civil. Ele só foi retomado agora para a implementação do Conselho Comunitário de Saúde do Complexo do Alemão, conduzido pelo governo, e que, por sua vez, está dentro do projeto político, o plano do trabalho social, projeto técnico de trabalho social. Então era uma obrigatoriedade do governo implementar um conselho comunitário, e a gente espera fazer com que ele se torne agora efetivo da comunidade, mas aí nesse princípio ele é do governo. A falta de políticas públicas sistêmicas para a melhoria da qualidade pública. A gente não está falando aqui sobre, se a gente for falar, qual a quantidade de ações que existe no Complexo do Alemão do governo. Muitas ações do governo. Tem muitas ações sendo desenvolvidas pelo governo no Complexo do Alemão. A questão das discussões a ser feita, e da minha fala aqui, é a questão das políticas públicas sistêmicas. É a gente conseguir pensar políticas públicas na essência da palavra, e não ações pontuais. Não adianta a gente ter diversas secretarias fazendo diversos tipos de ações, sem elas dialogar entre elas e sem ter um escopo de ação governamental que possa dialogar com um coletivo da comunidade. Aí, efetivamente, construir políticas públicas sistêmicas na comunidade. A gente não consegue ver nenhuma mesma secretaria conseguir dialogar dentro das suas próprias subsecretarias ações articuladas. Então, são essas as questões prioritárias hoje de pensar políticas públicas setoriais consistentes e não ações pontuais. E a disponibilidade de informações na aplicação dos recursos.
para a sociedade. Isso é muito importante para a gente saber como é que foi feita essa aplicação desses recursos, de que forma que esses recursos foram aplicados na comunidade. Isso é ponto de partida por uma sociedade democrática, aberta e transparente. A gente precisa saber, por exemplo, qual é o convênio que o Estado tem com a Supervia para a manutenção e a concessão do teleférico, né? Até porque a gente sabe que o líder do consórcio era a Odebrecht, e hoje a Odebrecht passou, depois da construção do teleférico, passou a ser dona da Supervia. Então a sociedade, até por uma questão de transparência, para saber que não houve e não há, e que não possa haver nenhum problema posterior, a gente precisa que essas informações elas estejam públicas. E aí eu estou colocando só como exemplo esse contrato de concessão, como esse convênio de concessão do Estado, e quais são os termos, já que o teleférico não era prioridade da comunidade, apesar de ter uma simbologia forte e que a população ela abraçou essa ideia. Não houve, ou pelo menos não foi divulgado nenhum estudo de viabilidade da potencialidade como transporte de massa da população, com a previsão de 30 mil pessoas dia, mas que, segundo pelo menos a própria Supervia, na melhor das hipóteses, colocou uma média de 9 mil hoje, né? Queremos saber se isso sustenta o sistema. Queremos saber se esse sistema está sendo subsidiado e de que forma e com qual valor. Isso é importante para a sociedade saber. Pode. Bom, esse levantamento aí é um levantamento por áreas. Isso é público, né? Por áreas, por setores de intervenção do PAC inicial, o que foi licitado inicialmente, né? Licitado inicialmente lá em 2007 para 2008. Antes do início das obras foi licitado, o PAC estava previsto toda a intervenção urbanística em 495 milhões de reais. Segundo o dado que está no governo do Estado, ele foi finalizado, está no site do governo do Estado, 725 milhões foi finalizado, PAC, Estado e Federal, né? Só a parte do Estado e Federal. Dá uma diferença inicial do valor inicial que foi licitado de 230 milhões. Se a gente incluir o valor que ainda inclui a Prefeitura, dos 725 milhões, a gente está chegando a um total oficial de 827 milhões. Esses números são muito desencontrados e a gente precisaria ter uma disponibilidade maior dos dados para a gente poder ter um número real de qual efetivamente foi esse número de aplicação desses recursos. Pode. Bom, alguns componentes que não foram realizados até esse momento. Foi prometido uma biblioteca pública tal qual o modelo que existe em Manguinhos, né? Existia uma previsão inicial no espaço ali onde está a Poesia. Inicial era ali que estava previsto um espaço. Esse espaço hoje me parece que foi destinado, pelo menos a informação que a gente tem, a uma ONG, uma Big ONG. E a gente precisa saber de que maneira e em que lugar que vai ter um espaço consistente igual tem em Manguinhos. A gente vai fazer lá no teleférico, na última estação, onde a acessibilidade ela é comprometida. Então tem que saber aonde vai ter essa biblioteca pública do Estado. A duplicação da Joaquim de Queiroz como um sistema viário que poderia depois licitar uma linha pública de ônibus, podendo fazer a integração com a cidade. A cidade, o Complexo do Alemão precisa ser inserido na cidade. Não podemos ter obra no cinturão da estrada do Itararé, e essa obra do cinturão da estrada do Itararé esconder todas as mazelas que estão por dentro do Complexo do Alemão, com as vielas cheias de esgoto e entulhos até hoje, a partir desse trabalho de intervenção urbanística. A Itararé está linda, tá? Os equipamentos públicos, muito bem-vindo, mas ele não é suficiente e não foi discutido de uma forma de enfrentamento dos problemas de políticas públicas. Nós temos uma escola de ensino médio, que foi construída, Tim Lopes, construída pelo Estado. Perfeito, precisamos, é importante, mas a gente precisa ter um plano a médio e longo prazo, de diálogo e de construção para acabar com o déficit educacional do Complexo do Alemão. E para isso, a gente já tem levantamento de demanda.
Precisa se pensar qual é a estratégia a médio e longo prazo de construção e de viabilização, de ampliação de vagas das escolas existentes, equipar as escolas existentes, melhorar a qualidade das escolas, e aquilo não é política pública de educação, aquilo é política pública de construir, fazer obra. A gente precisa ter política pública de educação e de todas as áreas. A abertura de vias secundárias, vai ter no próximo slide a mostra as vias secundárias. Foi prometido em todas as vias principais das comunidades do Complexo do Alemão, principalmente a Avenida Central, no Morro do Alemão, e a Rua Nova, no Morro do Itararé, chamado da comunidade pelo Morro da Alvorada Cruzeiro, as vias secundárias que chegariam até a Joaquim de Queiroz, que deveria ter sido duplicada, que não foi duplicada, e essas vias secundárias foram todas abortadas no processo, pós-licitação, todas abortadas, da Avenida Central caindo para a Rua Paranhos, da Avenida Central caindo para o Estado do Itararé, da Avenida Central indo para Joaquim de Queiroz. Aí a gente conseguia ter um processo de integração maior e uma mobilidade maior da comunidade. Os becos ainda pululam no Complexo do Alemão, sem ter possibilidade de acessibilidade decente. E por fim, o Parque Ecológico, que até hoje nem a via principal ainda foi constituída. Ali naquelas linhas cor de abóbora, são as vias já existentes e as que seriam construídas, tá? Então, boa parte dessas vias que estão em cor de abóbora, elas não foram construídas, as vias secundárias de interligação das vias principais de dentro da comunidade. Outros componentes não realizados, que é o alargamento das ruas da Avenida Central e da Rua Nova. Bom, vale lembrar o seguinte, o porquê, numa discussão junto à comunidade, o porquê que iria ter o alargamento das ruas. Que prioridade era essa? A principal questão colocada era que os equipamentos para o desenvolvimento, para a construção das estações de teleférico, precisava de ter um espaço maior para a subida dos equipamentos. No momento que essa logística não precisou mais do alargamento das ruas, as ruas simplesmente, já tinha sido feito o remanejamento, as ruas ficaram abandonadas. As casas estão lá, os ratos se alastrando. A saúde pública está com um problema grave dentro do Complexo do Alemão. Vamos ver as fotos. Aquelas casas ali no final ali são casas abandonadas hoje, e o posto de saúde está do lado, na entrada da Avenida Central, por favor. Esse aí fica exatamente na curva, na Avenida Central, logo depois da entrada da Torre 13 do teleférico, para ser bem exato, a Torre 13 está na entrada do lado esquerdo aqui, a Torre 13 do teleférico. As ruas que foram abertas para colocar as torres do teleférico, todas elas estão com acabamento minimamente adequado. A rua que era para alargamento, para subir equipamento para a construção do teleférico, que precisava de ter alargamento para a subida dos equipamentos, como não precisou, foi visto depois que não se precisou, está nessa situação hoje. Eu desci nessa rua hoje. Pode passar. Isso aí é o símbolo para onde nós fomos, tá? Essa escada ela está lá hoje, na Central. Uma escada que não vai para lugar nenhum. Está lá, na Avenida Central, no Morro do Alemão. Para quem quiser ver, está lá. E esses entulhos todos, a rua abandonada, por favor. E aí a gente vai. Tudo isso, por favor. Saneamento básico universal. Essa era a pauta número 1 no momento em que o Estado entrou para começar o primeiro diálogo com o Complexo do Alemão. A pauta número 1 era saneamento básico universal. Se fizesse isso, e aí dados do Ministério da Saúde, a cada R$1 aplicado na saúde, aplicado em saneamento básico, R$2 de economia na saúde pública. Dados do Ministério da Saúde. Então é bom a gente pensar o porquê que não foi feita a universalização do saneamento básico no Complexo do Alemão, por favor. É assim que está. Por favor. A situação do saneamento básico, ela é essa. Essa foto eu deixei, já teve mudança. Essa foto eu apresentei em dezembro. A estação do teleférico é a subida aqui do lado esquerdo, da estação do teleférico do Alemão. Eu deixei essa foto porque isso foi apresentado em dezembro. Até dezembro esse poste estava no meio da rua. A intervenção urbanística com o poste no meio da rua. Hoje ele foi tirado, tá? Já foi tirado. Eu coloquei porque foi em dezembro, tá? Essa aí é a situação. Foi bom, eu coloquei essa casa aqui para poder lembrar que
existia dentro do PAC, no que foi licitado inicialmente, fora os aditivos, R$ 47.798.914 para recuperação e melhoria habitacional, né? É bom te salientar que não houve um plano de uma política habitacional no Complexo do Alemão. O que houve foi um processo de remanejamento para a construção dos equipamentos públicos. Ela era importante, o remanejamento, sem dúvida, muito importante, o remanejamento das pessoas. E aí o remanejamento das pessoas era muito importante para poder chegar aos equipamentos públicos. Agora, o Complexo do Alemão precisa de uma política de habitação que atenda essas necessidades, que possa fazer as melhorias efetivas nas casas das pessoas, que a gente possa ver a situação da insalubridade que existe no Complexo do Alemão. Estou terminando, pode fechar. Pode passar. São as fotos de ilustrativo. Isso ali é o estacionamento que está lá até hoje, que está solto. Não tem, esse espaço está sendo ocupado por questões que não são prioridade, por favor. Esse lixo é ali na central, essa foto é de hoje. Também, ó, essa aí é a rua da central lá embaixo. Eu não coloquei a Rua Nova porque o vídeo já colocou tudo da Rua Nova, tá? Que é o abandono da Rua Nova, que é no outro morro. Por favor. Isso, pode fechar. Pode ir. Só poder ilustrar. Bom, e para finalizar, queria falar duas coisas. Em 7/7/2011, a Casa de Direitos sobre a CESDH foi colocada como inaugurada. E até hoje essa casa está fechada, sem nenhum móvel lá dentro da estação teleférica. Ela foi inaugurada pela presidente Dilma, está em todos os sites. Eu peguei só um, que é informação dentro do site do Ministério, que foi durante a inauguração, nesta quinta-feira, esse Casa de Direitos Humanos está fechada. Ela foi inaugurada pela presidente Dilma. Precisamos que essa casa seja aberta. E, por final, não sei da CESDH se tem alguém presente, essa é a última lâmina, tá? Estou terminando. A questão do comitê, do Centro de Referência da Juventude no Complexo do Alemão. Foi instalado em 19 de outubro. Foi feita uma reunião com a comunidade, estávamos presentes, fizemos as discussões devidas, fizemos uma perspectiva construída junto com o Centro. Faz mobilização junto às instituições locais que trabalham com comunidade, com a juventude, e mesmo assim foi para o site, isso aí é o site o blog oficial do Conselho do Centro de Referência da Juventude, e colocou uma apropriação do diálogo com a comunidade, que foi feita uma reunião, não foi adiante, e usa ali, Descolando Ideia, Voz da Comunidade, Novo Complexo e o Raiz e Movimento. Falo aqui nesse ponto em relação ao Raiz e Movimento, a qual eu represento. Não deve-se usar o nome das instituições locais se não está fazendo um trabalho participativo e efetivo. Hoje, no Centro de Referência da Juventude, existem 2 cursos, que é feito por uma ONG que ocupa o espaço físico, tá? Que está tendo curso de informática e curso de administração, básico de administração. Todas as informações que estão no site, de cursos de cabeleireiro, etc., que não é prioridade dentro do Complexo do Alemão, de discussão com a comunidade e com os jovens da comunidade, que a própria CESDH fez a partir do gestor local que eles têm lá na comunidade. A prioridade não é essa da juventude, foi feito um levantamento, eles estão utilizando o nome institucional e estão colocando informações dentro do site de ações que não estão sendo realizadas dentro do Conselho Regional de Juventude. Fico por aqui, agradeço a oportunidade, e é muito simbólico toda a apresentação que foi colocada aqui no sentido da falta do diálogo efetivo. Não é um diálogo submisso da relação governo e sociedade civil. Queremos construir um diálogo efetivo, sem prejudicar a autonomia e sem estarmos presos a questões políticas partidárias, seja de que forma for. Muito obrigado. Obrigado, Alain Brum, que foi uma das vozes ali do complexo que solicitou essa audiência para estabelecer esse diálogo, e tem uma fala muito contundente, uma fala que evidentemente merece todo o respeito, pontuada, e de quem conhece de perto a comunidade. Eu passo a palavra ao deputado André Correia. Senhor presidente, só para primeiro felicitar aí Vossa Excelência por
por mais essa audiência pública. Saudar aqui os meus colegas deputados Paulo Ramos e Luiz Martins, saudar o Ícaro e toda a sua equipe que estão aqui prontamente para discutir, mas só para contextualizar, senhor presidente, fiz questão de estar aqui. Primeiro, saudar também o Alain, né? Eu acho que sempre é possível avançar. Eu acho que o papel dessa casa é esse. E obviamente, da parte, falo como líder do governo, o nosso objetivo é sempre esse, fazer com que a gente possa escutar, corrigir erros, porque todo governo tem acertos e tem erros. Mas contextualizar, presidente, antes de deixar aqui claro, o doutor Ícaro está aqui habilitado a conversar sobre as intervenções que foram feitas no complexo do Alemão, do ponto de vista de infraestrutura, enfim. E dizer aqui algumas questões que eu reputo importantes para contextualizar esse debate. A primeira preocupação do governo, eu acho que ainda em curso, né, porque isso não se resolve uma dificuldade de 40 décadas em pouco tempo, mas a principal questão é recuperar o complexo do Alemão, né, para o Estado de Direito. Então, eu me refiro às ações que foram feitas na área de segurança. Estamos no momento de transição das forças do Exército para a polícia, enfim, obviamente esse transcurso não é um transcurso simples, é uma série de variáveis complexas e que nós vencemos e somos derrotados no dia a dia, né? Então, mas para contextualizar, e o próprio teleférico, ele tem esse componente não só de acessibilidade, não são 9, são cerca de 12 mil, a informação recente, são 12 mil pessoas que utilizam diariamente, em média, o teleférico, e mais, essa casa aqui aprovou, com o voto de todos os deputados, um subsídio, sim, para que os moradores tivessem, quem mora no complexo, tivesse pelo menos uma ida e uma volta por dia. Essa casa aprovou isso Existem efetivamente muitas questões que precisam avançar? Existem. Mas a gente não pode deixar de pontuar o que era o Complexo do Alemão antes do governo Sérgio Cabral e o que é o Complexo do Alemão hoje, né? O fato concreto é esse. Foram 1.500 unidades, novas unidades habitacionais construídas dentro do Complexo do Alemão. O teleférico, que tem esse componente de acessibilidade, mas tem o componente da segurança pública, da mesma forma que teve em outros países, de onde foi essa inspiração. Você já citou, e aí, acho, você está coberto de razão, quando você fala do Centro de Referência da Juventude, que está lá formando cursos. Me passe um e-mail, nós temos que cobrar, sim, não pode usar seu nome se você não está participando. Enfim, tenho certeza que o secretário Rodrigo Neves não deve estar nem a par dessa situação, mas você me prontifica, obviamente, a interferir. A biblioteca, que precisa avançar, precisa, mas, né, a UPA 24 horas, o CVT, a infraestrutura de água e esgoto, vamos ter mais obras agora lá no PAC 2, mas foi feita já uma parte. E lembrar aqueles que acompanham mais essa questão da urbanização dessas comunidades, o Alemão, a Rocinha e o Manguinhos foram a primeira experiência em grandes comunidades. A gente sempre teve um programa aqui que eu acho que foi meritório e não é nem de uma pessoa ligada, vamos dizer assim, politicamente a mim, né? Que é o programa Favela Bairro, que foi um programa que trouxe avanços, apesar dos seus problemas aqui e acolá, mas era um programa limitado a pequenas comunidades, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Então, a primeira intervenção concreta, e quando você está fazendo essa intervenção, até pela complexidade, é um processo de aprendizado permanente para intervir em uma comunidade com essas complexidades. Então, reconhecemos que precisa se avançar, vamos continuar avançando, né? Deixar claro aqui que o doutor Ícaro não vai abordar especificamente a questão das questões estruturais, mas reconhecer que, se a gente pegar a história do Complexo Alemão, né, e as intervenções que foram feitas, não há paralelo de comparação. Não dá nem para comparar o que foi feito
agora, nesses últimos 5 anos, do que foi feito anteriormente. Então, só para deixar isso registrado, por dever de justiça, saudar, eu acho que é importante o papel da comunidade. Esse é o papel da comunidade, das associações, das ONGs, é tensionar, cobrar, e nós do governo temos que ter a capacidade de ouvir e sempre estar aí aberto para avançar. Esse é o espírito do governo, e é por isso que está aqui toda a equipe que conduziu aquelas intervenções. O deputado Luiz Martins vai continuar, eu vou ouvir só queria fazer essa referência e dizer isso. Não posso deixar de contextualizar, nada na vida é absoluto, né? Você tem que ver a trajetória, precisa avançar? Precisa, mas, repito, nunca foi feito tanto no Complexo do Alemão como nos últimos 5 anos. Deputado Luiz Martins. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente Marcelo Freixo, deputado Paulo Ramos, líder do governo, deputado André Correia, Alain, companheiro Ícaro, amigo de longa data, e trabalhamos juntos na Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, que conduz com muita competência há alguns anos a EMOP. Quero aqui, presidente, dar continuidade à fala do André Correia, porque já fiz algumas vezes nessa casa pronunciamentos sobre a ocupação do Morro do Alemão, faço parte da Comissão de Segurança Pública, vistoriei junto com o presidente Zaqueu Teixeira aquela comunidade, e quero dizer que conheço um pouco daquela comunidade, pois nasci e me criei na Leopoldina, e não acreditava poder de novo passar na Avenida Itararé, como há alguns anos não se conseguia passar. Então quero dizer que o governo avançou muito. Alain, respeito aqui as suas observações da comunidade, tenho convicção, alguns presidentes de associação de moradores eu os conheço, tenho a convicção, por conhecer há algum tempo o Ícaro, tenho certeza que esses presidentes são ouvidos, por exemplo, Nova Brasília, o Cidinho e outros companheiros, não tenho dúvida que é democrático, pelo conhecimento do nosso governo, do Sérgio Cabral. Quero dizer que muitas coisas precisam avançar, precisam sim, mas, e só ilustrar, o presidente Marcelo Freixo, porque fiz nessa casa também, enaltecer a contribuição do Exército Brasileiro, porque ocupou dignamente, sem problemas naquela casa, acompanhei junto com o comandante que esteve lá, o coronel general Adriano, fez o papel dele e permitiu a ação do governo entrar naquela comunidade. Claro que uma comunidade que tem 100 mil habitantes, você, claro que teria problemas, como nós estamos tendo na Rocinha. Ninguém ilude ninguém. Então, quero dizer que a participação do governo Sérgio Cabral, no meu modo de entender, na Joaquim de Queiroz, que o Alain colocou muito bem, eu acho que tem que dar continuidade para você avançar até a Alvorada. Tenho certeza que estará no PAC 2. Eu acho que, e o André colocou com muita felicidade, muitas coisas foram feitas ali, muitas, e avançamos muito. Eu acho que a questão desse entrosamento com a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, a questão do recolhimento de lixo, precisamos de viárias para ocupar determinados pontos. Então, eu quero só parabenizar a Vossa Excelência pela audiência pública e cobrando na próxima, se puder, nessa casa termos outra, trazer aqueles 12 presidentes de associações de moradores, porque eu tenho certeza que a contribuição dele nessas obras foram muito grandes, e mostrar como é democrático o governo Sérgio Cabral e as ações no Complexo do Alemão. Obrigado, presidente. Obrigado. Dizer ao deputado que todos foram convidados, não vieram, enfim, mas todos foram convidados, né? Inclusive tinham confirmado a presença. A razão da ausência, só eles podem dizer. Eu só quero dizer que a preocupação da comissão não é avaliar, é evidente que é legítimo que a base tenha essa fala, mas a preocupação da audiência não é avaliar o governo, seja governo A, B ou C, né? Se o governo acertou, errou mais. A preocupação da comissão é o debate sobre a situação de direitos humanos da comunidade a partir do olhar dos seus moradores, né? Que estão aqui, fizeram uma fala contundente. Essa é a preocupação. A preocupação não é em relação... Se o governo acertou muito, ótimo, essa é a obrigação de todo o governo, né? Não é a favor. E dizer que
a avaliação da comunidade é geral, né? Enfim, olha para o parque como um todo, e as críticas e as sugestões, os debates são amplos. Talvez nem tudo possa ser respondido pelo doutor Ícaro, evidente, né? E não vamos aqui cobrar o que não deve, mas também temos a presença da doutora Ruth Gilbert, é assim que pronuncia? Gilbert, que é da Casa Civil, né? E que tem uma responsabilidade sobre a questão social lá e que também pode e deve, né? Nós já tínhamos enviado também ofício, pode evidentemente nos ajudar com as informações que o doutor Ícaro não consiga responder, né? Então, o deputado Paulo Ramos. Caro presidente, deputado Marcelo Freixo, o grande líder do governo, deputado André Correia, meu líder da bancada, deputado Luiz Martins, doutor Ícaro, doutora Ruth, Alain e demais presentes. Eu tenho por hábito brincar e dizer que, depois que eu passei de determinada idade, eu passei a ser mais radical do que fui na minha longínqua juventude. O anuário estatístico do IBGE, o último, diz que de 2001 a 2010 houve a duplicação das favelas no nosso país. IBGE não chama de favelas, chama de aglomerados habitacionais subnormais. É uma forma de dourar a pílula, na medida em que a favela foi uma solução habitacional imposta pelos desesperados, aqueles que tinham dificuldades, não eram alcançados por políticas públicas destinadas a garantir o direito à moradia, e tem que morar. As pessoas foram morando, ou em áreas de risco, ou acumulando as moradias, aglomerados subnormais, sem saneamento básico, às vezes até sem ar para respirar, sem possibilidade de recolhimento de lixo, sem nenhuma infraestrutura, escolas e postos de saúde, vias de acesso e etc. Favela não tem solução. Não há solução. Não há possibilidade de fazer vias de acesso. Não é possível. Tem que existir a compreensão de que, se querem oferecer moradia digna para as pessoas, preservando-as no mesmo local, é preciso a substituição das habitações sem a remoção das pessoas. Não existe favela-bairro, não existe PAC que vá resolver isto. E aí, eu que no início da minha trajetória de vida na Escola de Oficiais da Polícia Militar, tinha um padre capelão que ministrava uma matéria que estranhamente se chamava Psicologia e Lógica Aplicada. E eu olho para o PAC e para as obras feitas pela União, Estado e municípios, e nem psicologicamente eu compreendo, e nem a lógica, porque o volume investido é de tal ordem que seria suficiente para transformar aquilo num verdadeiro bairro, substituindo todas as habitações, todas, fazendo ruas decentes, fazendo praças, áreas esportivas, escolas, postos de saúde. Ainda digo, com o mesmo recurso investido e ainda tendo saldo, porque tem os números, porque a matemática diz assim, a letra fria, o número frio. Não, o número não é frio. E aí, quando diz assim, foram buscar inspiração em outros países. Não, a inspiração foi em Bogotá e Medellín, que representa o atraso da humanidade. Um país que busca inspiração em Bogotá e Medellín está fadado a preservar a sua população na miséria, pô. E aí, meu caro presidente, para o complexo do Alemão, em primeiro lugar, houve operações policiais que antecederam a obra do PAC, que só em números divulgados oficialmente, em 2 operações mataram 29 jovens. Isso nos números oficiais. E aí, como simbolismo
para dizer que a população que estava ali, para ser contida, a população precisava de um esforço muito grande. A colocação do exército com armas de guerra convencionais, tanques de guerra, para conter a população excluída. Excluídos, criminalizados, reprimidos e eliminados. E tem que aceitar qualquer obra dentro daquele velho ditado: cavalo dado, não se olha os dentes. Aliás, deve até se olhar os dentes. Uma senhora que participou ali do filme, vamos dizer assim: há quantos anos a senhora tem essa vista? Basta olhar para os dentes dela, porque as pessoas estão desdentadas dentro do complexo do Alemão. As pessoas estão tuberculosas como estão na Rocinha, porque não respiram. E aí, meu grande irmão, presidente da Comissão de Direitos Humanos, vem os números, e eu vou deixar depois uma indagação para o doutor Ícaro. Eu vou pegar o complexo da Mangueira. Divulgaram que vão investir na Mangueira 296 milhões. 296 milhões. União, Estado e municípios. E aí eu, que nunca fui bom de matemática, mas somar, diminuir, multiplicar e dividir, eu ainda consigo. Mas divulgaram também que na Mangueira são 4.000 habitações. Aí eu fiz a conta e ainda superfaturei o preço de uma unidade para 70 mil reais. 280 milhões. Na Mangueira, se houver respeito à dignidade humana, eu falo a Mangueira, mas falo nas demais também, porque no complexo do Alemão já divulgaram, e já investiram mais de 1 bilhão. 1 bilhão. Eu não sei quantas habitações tem, mas se nós colocarmos a 50 mil reais cada habitação, faríamos 20 mil habitações. 20 mil com o mesmo recurso. Mas na Mangueira disseram isso. Aí eu coloquei na Mangueira 4.000 habitações a 70 mil reais. Os números da Caixa Econômica dizem que são 45 mil reais por habitação, para fazer ruas, para fazer tudo. Outro dia, indo para Rio das Ostras, ali em Tamoios, depois de Tamoios, tem um projeto habitacional, o cara vende a 45 mil reais a casa. Fiquei curioso. Eu vou ver esse milagre. Casa, sala, 2 quartos, com quintal. 40... Eu falei para ele: meu irmão, manda seu projeto lá para o governo então, pô. Porque é um custo tão pequeno para essa casa que você oferece. Porque aí vem para o complexo do Alemão. É preciso dizer, meu grande irmão Alain, favela não tem salvação urbanística, pô. É a eternização de algo que não dignifica a pessoa que ali mora. E o pior, ouvi ali também, cria dificuldade para os moradores e para os turistas. Estão querendo impor o orgulho de morar mal, o orgulho de morar na favela. Levar turista para quê? Para expor a nossa miséria. Deviam ter vergonha de levar turista, porque as pessoas que estão lá, às vezes, na euforia da propaganda, mas elas estão ali sendo humilhadas. E eu, uma vez no auge do meu radicalismo, eu digo: então leva logo no jardim zoológico, porra. Leva logo no... porque é duro isso. Então, eu não sei. Para os líderes comunitários, para os defensores dos direitos humanos e para aqueles que integram a comunidade, ficar exigindo criar vias de acesso nas vielas, alargar ruas de acesso, isto não é solução. A solução é a substituição das habitações, transformando aquilo num verdadeiro bairro, sem a remoção das pessoas. As pessoas existe possibilidade de remanejamentos. Começa a fazer aqui, remaneja e depois vai tirando. Estão fazendo isso nas florestas para destruir tudo. Remanejamento na mesma área se constrói habitação, mas eles fazem como amostragem. Disse aqui o nosso líder do governo que eles fizeram 1.500 unidades.
1.500. A 50 mil cada uma, 75 milhões. Olha aí. Poderiam fazer 20 mil, 30 mil. Então vivemos a seguinte situação. Não existe no Brasil, nem no Rio de Janeiro, uma política habitacional destinada a consagrar o direito à moradia. Existe uma diferença quilométrica entre direito à moradia e casa própria. Empurraram a mentalidade da casa própria porque não querem consagrar o direito à moradia e, ao mesmo tempo, eternizam as já existentes. Não resolvem o déficit habitacional e, ao mesmo tempo, eternizam as favelas ou aglomerados habitacionais subnormais. Eles eternizam com essas obras de maquiagem. São obras de maquiagem. Queria propor aqui a Comissão de Direitos Humanos até uma reunião lá na comunidade para debater, primeiro, a diferença entre casa própria e direito à moradia. Segundo, essas intervenções que não podem deixar de ser pontuais no conjunto dos problemas. Por maior que seja a intervenção será sempre pontual. Então, ou se debate para que o verdadeiro horizonte seja aberto e as pessoas possam reivindicar conscientemente a realização de um direito mais do que fundamental. Eu, quando era jovem, não falava direitos humanos, falava necessidades fundamentais: alimentação, habitação e vestuário. Na minha época, na década de 50, na década de 60. Hoje há uma complexidade muito maior de direitos, mas esse tripé ainda alimenta a espécie humana, é a base de sustentação. E não existe nada que inclua mais, que amplie os horizontes do que a habitação digna. Quem mora bem, quem mora com dignidade, tem muito mais cidadania, exige muito mais direitos. É por isso que o déficit habitacional permanece aí e eles eternizam com essas maquiagens. Aliás, tudo a custo elevadíssimo, eles eternizam as favelas já existentes. Não vejo ter havido melhoria no Alemão. O que há é uma empulhação para manter as consciências presas a esse modelo que aí está. Então, fica aqui a minha intervenção. Quero pedir ao doutor Ivo que ele me diga quanto custa uma habitação popular. Não é habitação com 18, 20 metros quadrados, com um quarto de 8 metros, sala de 9 metros. Não. Uma habitação decente. Sala com 16 metros, 15 metros, quarto com 12 metros, para que as pessoas não fiquem colocando os filhos empilhados num quarto de 8 metros quadrados. Já vi quarto de 7 metros quadrados. Já vi quarto que parecia mais do que banheiro. Em casa popular feita com recurso público. Então, quero saber se é possível a EMOP fazer o seguinte planejamento: quanto custa substituir todas as habitações no Complexo do Alemão? Quanto custa fazer as ruas todas ali, colocar as pessoas morando com dignidade? Quanto custa? E aí, ou qualquer outra comunidade. Não estou falando apenas do Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão foi aquilo. Transformaram aquilo num palco. A população ali querendo, vendo seus jovens com arma pesada. Olha, claro que ninguém quer. Mas o caminho seria essa. A solução é essa. A solução é a ocupação militar. A solução é a invasão. A solução é o extermínio. Analisar isso. Então, meu querido presidente, caro meu líder Luiz Martins, doutor Ico, doutora Ruth, Alain e Moura, relevem a minha veemência, mas é aquela música: eu tenho pressa, e para ter pressa a gente precisa pelo menos denunciar que, estando a matemática quase abolida dos currículos escolares, que eu não tenho professor de matemática, mas eu sei que todos sabem fazer contas de somar e diminuir, multiplicar e dividir. Vejam o custo de uma habitação decente, e num programa de impacto, com um grande número de habitações, vocês vejam que é possível transformar o Complexo do Alemão num verdadeiro bairro popular, com ruas decentes, com tudo decente, a um custo muito menor do que eles estão empregados. Estou levantando agora para concluir sobre o custo daquela obra, na estrada de ferro ali, Manguinhos, não sei o quê, na rua Leopoldo Bulhões.
É só olhar o monstrinho que eles estão fazendo isso para quê? Para fazer um elevado para o pessoal passar por baixo para ligar uma comunidade com a outra. O custo daquilo acabaria com aquelas habitações todas ao longo daquele canal podre que tem ali em torno da Fundação Oswaldo Cruz. Então, eles mentem. Eles apresentam projetos mentirosos para eternizar o sofrimento da população. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Passa a palavra ao doutor Ícaro Moreno, depois, em seguida, a doutora Ruth Gilberto. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Já passou de meio-dia, né? O que eu posso falar é o seguinte: trabalhamos muito forte, trabalhamos muito, eu e minha equipe toda, não só a EMOP, como Secretaria de Obras, o pessoal do Social, ao longo desses anos todos ali no Complexo do Alemão. O ano de 2007, o governador Sérgio Cabral chegou para o prefeito, então na época César Maia, e falou que ia fazer uma intervenção na grande comunidade, uma em Alemão. Ele falou de cara: vocês são loucos, porque você entrar numa comunidade dessa, não sabe quando sair. E no fundo a gente já sabia disso. E entramos na comunidade, tinha um plano diretor na época, nós assumimos esse plano diretor, não tínhamos absolutamente nenhum conhecimento, mas tinha um plano diretor, pegamos o plano diretor e trabalhamos ali inicialmente naquele plano diretor, fizemos licitações baseadas naquele plano diretor, que era um plano, uma ideia do que se fazia, tá? E partimos para dentro da comunidade. Aí tinha uma discussão grande com o governo federal, inclusive com a presidente Dilma, o presidente Lula, sobre a questão do teleférico. O governo federal não queria investir no teleférico. Nós fomos a Medellín, realmente fomos a Medellín, e vimos que o teleférico ele não tem só a função, aí é um entendimento meu, do governo, e conseguimos colocar isso no governo federal, e foi aprovado por todos. Ele não tem só uma questão de locomoção, não é só um deslocamento. Não, o teleférico ele leva uma nova dinâmica, leva uma dinâmica da abertura da comunidade, na minha opinião. O Complexo do Alemão, as pessoas praticamente tinham saído do complexo, as indústrias saíram, no caso da poesia, várias indústrias saíram de lá, problema de violência grande, problema de subemprego, uma série de problemas, então tinha que dar outra conotação, e o teleférico foi um símbolo disso. Conversamos sempre do início da obra até o final da obra. Não estão aqui os representantes das comunidades, mas todos 12 representantes, foram conversas exaustivas. Nenhum poder público conseguiria fazer democraticamente uma obra como foi feito, que a obra foi feita democraticamente, sem estar participando das comunidades. Então, todos os diálogos, todos os debates, isso eu não estou falando, eram eventos com reuniões, não, eram diariamente com as comunidades. Os engenheiros que estão aqui atrás de mim, diariamente, o meu contato também com a comunidade e com os presidentes eram diários, recebendo informações, trocando ideia, para poder a gente avançar dentro do complexo. Então, aí demonstramos que o teleférico, claro que a médio e longo prazo, é um processo longo, não é a coisa para ser visto agora. O teleférico tem uma integração, leva uma integração com a sociedade de uma forma geral, ele integra com o sistema de trem. O turismo é importante numa comunidade. Chegada do turismo, ele abre os horizontes, tanto, não só leva emprego, gera emprego. Teve agora há pouco uma reportagem com empregos na comunidade em relação à questão do turismo. Não só isso, como leva mais economia para a sociedade. No caso ali, vários bancos já se instalaram, do Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Itaú, o Santander, todos eles ali chegando, e o teleférico tem esse chamamento de cultura, do turismo, tem essa abertura através do teleférico. Então ele tem um simbolismo, ele é o primeiro no Brasil, certamente outros estados foram lá, estão me procurando, vários países do mundo vêm ao teleférico, e eu penso, né, recebi aqui milhares de críticas o tempo todo, eu penso que a comunidade, ela absorveu o teleférico. Se chegar no teleférico, ela tem orgulho de ter o teleférico. Eu chego lá, várias pessoas têm um orgulho de morar no Alemão. Esse orgulho, essa mudança que tem orgulho, um dos simbolismos é o teleférico. Então, na minha opinião, ele é positivo, está sendo subsidiado pelo governo,
Tem algumas críticas dentro da própria do governo. Ah, mas ele tem um custo grande, mas eu acho fundamental ter esse custo. Há quantos anos a comunidade sofre ali do Alemão sem ter absolutamente investimento nenhum? Foi falado por um prefeito aqui da cidade, para mim, fala assim, não se investe, a gente não tem coragem de investir numa grande comunidade. E nós tivemos coragem de botar o pé e investir nessa grande comunidade. Então, esse simbolismo, as pessoas, esse orgulho que tem de morar no Alemão, eu não tenho dúvida disso, eu tenho andado no Alemão diuturnamente, a comunidade tem esse orgulho de morar no Carrão. Esse orgulho vem através das intervenções. Na minha opinião, a intervenção fundamental foi o Complexo do Alemão, porque ele mudou de paradigma. O Complexo do Alemão, na minha opinião, ele muda de paradigma através dessas intervenções e principalmente do teleférico, que ele é um ícone na comunidade hoje, ele é um ícone na cidade do Rio de Janeiro. O turismo, que sempre foi para a Zona Sul, eu moro na Zona Norte, sempre fui de Zona Norte, e sempre busquei, por que o turismo não ia na Zona Norte? Por que não vai, pelo menos no Complexo da Penha, ver a Igreja da Penha? Foi, na época do meu pai, sumiu de lá, agora não, está vindo o turismo para a região, para a Zona Norte, e vindo através do teleférico. Sempre questionei muito por que as ações só na Zona Sul, por que fazer milhares de obras na Zona Sul, várias favelas, e não fazer na Zona Norte? E aí foi feito na Zona Norte, e a dedicação nossa foi incrível. Trabalhamos muito, não vou me enaltecer aqui, elogio de boca própria é vitupério, mas eu digo que a gente trabalhou muito. Falhas tivemos, teremos falhas, muitas falhas, não tenho a menor dúvida. O que o Alan colocou, eu concordo com ele, tanto é que tem um complemento do PAC, o complemento do PAC exatamente para a infraestrutura, focar na infraestrutura, focar na Rua Nova, na Central, Rua Central e outras áreas. Já está saindo isso, é um complemento de 40 e poucos milhões. É duro, não é fácil você soltar dinheiro do governo federal. Demorou muito, demorou, era para ser imediato, era. Voltou 10 vezes, tem problema de retaguarda da SEDAI, daqui, dali, milhares de vezes, mas agora está resolvido, já está na Caixa Econômica. E temos outros investimentos. Na época da chuva, teve uma chuva, não me lembro, a última chuva que teve, abril de 2010, nós, o Estado, estávamos ali e falando, vamos assumir esse complexo. O Pezão teve lá, grande problema de chuva, assumimos aquela história toda, estamos no aluguel social, milhares de pessoas, fizemos essas 1.500 casas, estamos agora já com chamamento público para mais de 1.800 casas, vários terrenos, vendo pequenos terrenos lá, hoje tem um chamamento, até o dia 23 de maio, é o final, a carta de manifesto, dia 23 de maio, para iniciarmos, depois dessas intervenções, no caso Minha Casa Minha Vida, mais 1.800, e aí, deputado Paulo Ramos, são 1.500 mais 1.800, e vamos avançando nesse processo. Qual o custo de cada unidade, doutor, que eu estou perguntando? O custo de cada moradia ali ficou em torno de 65, 70 mil reais cada casa, tendo em vista esse custo de 50, 45, é terreno plano, não é o terreno alto, uma dificuldade de se levar material e equipamento para lá, os acessos, todos eles, mas todos esses custos foram demonstrados pela Caixa Econômica, aprovados na Caixa Econômica, sem nenhum tipo de questionamento em relação a isso. Tem algum cálculo se fosse fazer tudo ali, um bairro, um projetão, uma maquete? Amigo, eu tenho que verticalizar a comunidade, seria verticalizar a comunidade. Que onde tem uma casa, você verticaliza, porque as casas são heterogêneas, os terrenos, você tem que verticalizar. Eu não tenho esse custo de se fazer todas as unidades. Estamos fazendo essas casas na Avenida Itaoca, onde a gente consegue terreno, porque tem que desapropriar o terreno, comprar terreno na Avenida Itaoca, Avenida Itararé, ali principalmente no entorno da comunidade. E essas relocações, toda essa mudança foi feita democraticamente, com o social participando, as comunidades participando, a gente envolvido. Então a gente assumiu ali em 2010 essa questão das chuvas. E tem agora outro programa, Pau Moradia, que nós estamos desde aquela época trabalhando, vamos recompor talude, vamos fazer contenções, enfim, remover entulhos e fazer as contenções que faltam na comunidade. Então, eu só queria, para terminar, dizer que essas que foram que o Alan colocou aqui, nós estamos já no cronograma nosso, nós vamos entrar fazendo as intervenções. Existe esse ato, foi uma falha nossa, eu não de forma nenhuma eu colocaria que não foi falha nossa, mas nós vamos fazer essas intervenções. Agora, intervir no Complexo do Alemão, como nessas grandes comunidades, aí o Paulo, eu acho que tem razão, o deputado Paulo Ramos, é altamente complexo.
Hoje se discute lá na região serrana exatamente isso. Faz-se investimento ou se retira a comunidade? Faz-se investimento ou se reloca a comunidade? Então, esse é o debate que cada vez mais ambientalmente a gente está discutindo isso. Esparadrapar todo ele, colocar, a Geo Rio mesmo, tive ontem reuniões com eles, para a nossa lógica, 50 anos atrás, era fazer contenções. Hoje, estamos repensando esse modelo, tendo em vista o crescimento sustentável. Mas o Complexo do Alemão, então, recebeu essa carga, penso que está avançando, melhorou muitas coisas, tem muito que avançar. Essa integração Prefeitura, Estado, Governo Federal foi altamente positivo, não tem a menor dúvida que foram investimentos. O próprio Alain colocou, tivemos muitos investimentos na comunidade. Agora, isso ter resultados a médio, longo prazo, eu tenho certeza que se virão. Estão chegando, muitos resultados estão chegando. Eu não tenho como medir esses resultados, não é minha tarefa, mas certamente os institutos que estão avaliando isso podem fazer uma avaliação maior do crescimento, do desenvolvimento ali, da melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade de renda na comunidade. Eu penso que melhorou em todas essas intervenções. Essas questões pontuais nós vamos resolver, e é falha nossa, eu deixo bem claro e aberto aqui ao deputado Marcelo, é falha nossa, foi esse ato, apesar desses problemas também de liberação no governo federal da Caixa Econômica, fazer uma revisão de todo aquele contrato que faltou, que colocou, mas de qualquer forma foi uma falha, demorou muito, agora está acontecendo. Eu posso me arriscar a colocar aqui, no máximo em 3 meses, estamos voltando para a comunidade exatamente para completar essas intervenções, e em relação à Rua Central, principalmente, a Rua Nova, a questão da parte do esgoto, a questão da parte da drenagem e dessas aberturas de ruas que foram colocadas aqui. Obrigado, doutor Ícaro. Eu tenho depois alguns questionamentos, mas vamos ouvir a doutora Ruth Gilberto sobre as colocações já feitas aqui pelo Alain e pelos deputados. Boa tarde. Meu nome é Ruth Gilberto, eu sou urbanista de profissão, trabalho sou funcionária pública e trabalho há 29 anos em comunidade de baixa renda, antes mesmo de me formar. Eu trouxe uma apresentação, mas eu acho que eu posso falar sobre o trabalho social. Em 2007, como o Ícaro comentou, né, houve o lançamento do PAC, do programa a nível nacional, e o Rio de Janeiro foi contemplado com recursos para investimentos e urbanizações em 5 diferentes comunidades. O PAC do Alemão, Manguinhos, Rocinha, o Morro do Preventório e o Pavão, Pavãozinho. Nas 3 primeiras comunidades, o Alemão, Manguinhos e Rocinha, a metodologia de trabalho, tanto da urbanização e a forma de implementação desse trabalho, foi feita nesta parceria entre, hoje, a Casa Civil, a qual eu coordeno o trabalho, e a EMOP, numa integração total da política. Então, o trabalho físico, urbanístico, social e legal, que também corresponde à regularização fundiária de 18 mil unidades residenciais do Complexo do Alemão, foi feito de forma conjunta. Eu me surpreendo um pouco com algumas questões do Alain. O Alain foi o coordenador do trabalho social no Canteiro Social. O Canteiro Social foi uma figura, né, que nós criamos no início do PAC, sendo um local, o locus de encontros, de reuniões, de tomada de decisão, de recebimento da população para dúvidas, questionamentos, atendimentos de segunda a sexta e muitas vezes sábados e domingos, quando necessário. Uma das questões que eu até anotei é a questão da participação. Realmente, a população do Complexo do Alemão, ela não participou na elaboração dos projetos de maneira geral do Complexo do Alemão. Mas ela participou, desde o primeiro momento, como o Ícaro colocou, através de comitês. Nós tínhamos reuniões semanais de comitê de remanejamento, comitê de acompanhamento de obras e de geração de trabalho e renda, todas as semanas. Inclusive, o Alain era coordenador e acompanhava essas reuniões. No começo, reuniões tímidas, onde a população vinha menos e as lideranças participavam de uma forma mais ativa, conforme o Ícaro colocou. Ninguém entra para fazer uma obra dessa magnitude numa comunidade como o Alemão, quando ainda não era pacificada, em 2007 e 2008, que eu acho que vale a pena lembrar bem, se nós não tivermos um diálogo permanente
com essa comunidade. Não há imposição do que será feito. O processo de realocação no Complexo do Alemão foram 2.620 moradias que precisaram ser realocadas no prazo de 1 ano para a construção, não somente do teleférico, mas de equipamentos públicos que o complexo nunca teve. Um hospital que atende 24 horas, uma escola de ensino médico, um centro de vocação tecnológica, um centro de trabalho e renda, o teleférico com estações sociais, onde cada estação prevê a prestação de serviços que podem não estar sendo, vamos dizer, de acordo com a necessidade da população. E eu acho que isso deve ser revisto mesmo, mas que a prestação do serviço, a ideia da estação social, ela é de levar para a população, dentro da população, no interior da comunidade, os seus serviços. Então, isso é uma questão que a gente sempre colocou. O nosso trabalho, ele é pautado no diálogo social. E no início do trabalho, quando tínhamos muita dificuldade mesmo da comunicação com a população, até mesmo da terminologia, de como apresentar o projeto, nós contratamos 50 jovens para que esses jovens traduzissem o que a comunidade, a forma como a comunidade entende. É muito complicado falar sobre sustentabilidade quando as pessoas pisam no esgoto para sair das suas casas. Então, a gente buscou convidar jovens moradores e trabalhar com esses jovens, não só na comunicação, como no censo. Foi o primeiro censo de favelas realizado no país, que também houve crítica inicialmente do governo federal para que seria esse censo, e nós contratamos no Alemão 450 moradores, que foram capacitados para recriar um mapa da comunidade com todo o arruamento, com a marcação de todas as casas, todas as vielas, becos, e que o próprio IBGE, no censo 2010, reconhece que o nosso censo de 2008 e 2009 é mais completo do que o censo feito pelo próprio IBGE em 2010. Então, eu acho que o trabalho social, ele é baseado no diálogo. Nós tivemos 2 empresas realizando o trabalho social, uma que realizou entre 2008 e 2010, quando essa empresa foi afastada, e entrou um novo grupo gestor local. E nesse segundo momento, no Complexo do Alemão, não só as ONGs locais, mas os parceiros locais foram identificados, foram fortalecidos. O Conselho de Desenvolvimento Comunitário, ele não é uma obrigatoriedade. Ele foi criado como uma demanda e ele não é o governo definindo o que esse conselho fará. O que o governo, através da Casa Civil e do Pacto Social, fez foi propor a criação de um conselho, onde na quarta-feira passada existiam 192 participantes de diferentes entidades de governo, de não governo, da sociedade, de lideranças, de instituições como a Fiocruz, do SEBRAE, da Firjan, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. Era multiplural, era plural, era multidisciplinar. Então, esse conselho, nós não estamos impondo à sociedade do Alemão esse conselho. Esse conselho... Está no site do governo. Só pode dizer, está no site. O governo cria conselho. Esse conselho foi criado numa parceria dentro do trabalho social, e eu acho que a gente não deve se apegar à terminologia de quem criou, quem deixou de criar, mas como uma sugestão para que haja uma continuidade, para que essa interrupção que hoje há das obras, por conta do recurso não ter sido liberado, o Conselho continua atuando. Os nossos representantes, que até está aqui a minha equipe, apesar de não estar no Complexo do Alemão hoje, o trabalho social se encerrou a primeira etapa na quarta-feira passada, nós continuamos indo ao Alemão. Nós continuamos debatendo no Complexo do Alemão qual é a qualidade da saúde que se quer no Alemão, qual é a qualidade do meio ambiente que se quer no Alemão, qual é a proposta para Rio+20 para o Complexo do Alemão.
para a educação e para todos os outros temas. Então, o Conselho, nesse primeiro momento, ele está com recursos dentro do Pacto Social, lembrando que esses recursos são de 2,5% do valor da obra para realizar o trabalho antes, durante e 6 meses após as obras. É a nossa obrigação e por isso estamos lá e encerramos agora no dia 2 de abril e sabemos que voltaremos. O Complexo do Alemão não se encerraram as demandas. O que foi mostrado pelo Alain, para nós, tanto do social quanto da equipe do Ícaro, a gente está ciente de tudo isso. A gente não tem dúvida de tudo isso. A gente não está mascarando que há entulhos e que há necessidade de demolições, inclusive, deputado, de residências que estavam na área de risco, que quando houve essa chuva de 2010, o vice-governador foi o primeiro a colocar os pés no Complexo do Alemão e fazer uma reunião que tinham 800 moradores. 800 moradores. E ele disse, eu vou assumir isso, e desses 800 moradores, nós acabamos cadastrando 1.250 famílias que ficaram desabrigadas temporariamente, moraram na Vila Olímpica e algumas em casa de parentes. Essas 1.250 famílias, em 1 ano e 2 meses, nós já realocamos para apartamento mais de 700, para ser mais precisa, 730. Ainda há um déficit para realocar? Ah, sim. Só que hoje temos 900 famílias no aluguel social. Então é infindável. A gente não está se negando. Qual é o valor do aluguel social? O aluguel social é de R$ 400 mensais, é o valor baseado no decreto do governador, pago para qualquer família que esteja dentro do perfil de recebimento até 5 salários mínimos de renda e que esteja ou em frente de obras, que a gente chama de frente de obras, ou em área de risco com necessidade de realocação. Então, esse é pago o valor do aluguel. O aluguel social hoje é todo ele controlado e o cadastro é feito pela Secretaria de Assistência Social, cujo secretário é Rodrigo Neves, e no Complexo do Alemão, em Manguinhos, na Rocinha, onde há PAC e na região serrana, a demanda de inclusão ou de exclusão do aluguel social é nossa da Casa Civil. Somos nós que identificamos no território aonde há famílias que necessitem ser incluídas ou excluídas do processo quando elas recebem o apartamento. Então, em nenhum momento, é o que o Ícaro disse, a gente não está surpreso com as imagens. Essas imagens não precisam ser de hoje, elas são de 1 ano atrás, elas continuam ali, porque o recurso para esse tipo de demanda, de demolição das casas que estavam em área de risco, da abertura das vias, vem no complemento do PAC, ou vem no Pró-Moradia, ou virá no Minha Casa Minha Vida, que são programas complementares e que darão continuidade e sustentabilidade ao processo. A questão do recurso também, né, sobre a disponibilidade das informações de recursos, o trabalho social, sempre que é acionado para que nós passemos as informações sobre como é feito esse investimento, no que é gasto o recurso do social, nós disponibilizamos, não há problema algum. Agora, lembrando que todo esse trabalho ele é fiscalizado e aprovado pela Caixa Econômica Federal mensalmente, senão não há recurso liberado, e pelo Ministério das Cidades. Então, nosso maior fiscal é o governo federal. Sem que a gente entregue os relatórios, não há liberação e o trabalho paralisa. Na mudança dessa empresa que saiu em 2010 para a nova empresa, houve uma reprogramação de todo o trabalho, inclusive com a inclusão desses parceiros locais, como várias ONGs que estavam ali citadas, Descolando Ideias, Verdejar, Educap, parceiros, né, moradores que têm ONGs e que têm atuação forte nesse território e que hoje são parceiros locais e que, entre aspas, no bom sentido, se beneficiaram com recursos do governo do Estado, através do PAC, para implementar os seus projetos no próprio Complexo do Alemão. Então, eu acho que com isso eu encerro a minha fala. Só pedir cópia desse censo, se nós podíamos ter cópia. Claro. O censo está disponibilizado no site www.egprio.com.br ou no próprio site do Governo do Estado, na página principal,
tem lá o link EGP Rio, que é o Escritório de Gerenciamento de Projetos, e ali está censo de favelas. É o censo domiciliar e empresarial. Nesse censo, só por curiosidade, foi feito o levantamento das doenças, pessoas portadoras de deficiência, analfabetos, evasão escolar, desemprego? Todo, foi feito. todo. E está integralmente disponibilizado. Integralmente disponibilizado. Inclusive, deputado, quando nós fazemos a realocação de famílias das áreas de risco ou das frentes de obras para os apartamentos, nós previamente sabemos quem são as famílias que têm, enfim, dentro da família, membros familiares com deficiências ou com necessidades especiais e que precisam de apartamentos destinados a PNEs. Okay. Esses apartamentos são destinados para essas famílias que previamente a gente já sabe quem são. Mas uma pergunta, já sabe o custo total já investido ali nesses anos todos de PAC, essas intervenções todas, quanto? A nossa parte? União, Estado e município. Município, o total. Eu não sei. O Estado foi 710, 715. 710 milhões. A União aplicou mais que o Estado? Eu acho que foi meio a meio, né? Não, meio a meio, acabou 50 a 50. Ficou 50 não, desses 750 milhões? Não, ficou 50 a 50. Desses 710 milhões, metade do Estado, metade da União. No início era o contrário, era 65 e... Mas somando com a Prefeitura dá 827 milhões. Não, eu vi o dado ali, mas eu recebi, publicado no jornal, um volume de investimentos bem maior do que 1 bilhão. Não. 1 bilhão pode ser para todas as 3 comunidades, deputado. De 1 bi. 1 bilhão 3. Deve ser para as 3 comunidades. Não só para o Alemão, no caso. Passando de... Entendi. Eu tenho algumas colocações, nós vamos terminar 13 horas, garantindo um tempo de 2 horas de audiência, que é o que geralmente a gente consegue fazer, mas o propósito de uma audiência pública é primeiro garantir a voz da comunidade, ou fim de quem demanda essa audiência possa ser efetivada, né? E foi muito importante ela, porque vira documento. O que vem para uma audiência pública vira documento, né? Então é importante que a gente estabeleça esse diálogo e que a gente busque encaminhamentos. A audiência pública ela é bem sucedida quando a gente consegue encaminhamentos concretos. A gente aprende a ouvir, né? Não é comum no parlamento, mas é um bom instrumento para ser usado numa audiência pública e buscar os encaminhamentos concretos disso. Isso é que a gente está buscando aqui. Sobre essa questão, é claramente um modelo colombiano mesmo, enfim, não tem por que dizer que não é. Houve visitas, enfim, é uma concepção, é uma escolha feita, uma escolha política, que não é uma escolha de secretariado, é uma escolha política do andar de cima, como eu falo, que é um modelo colombiano de cidade, um modelo colombiano de concepções de intervenções do poder público, e não está claro, isso é claro, não é só no Complexo do Alemão, não. Enfim, essa escolha pode ter sido na cabeça de alguns acertada, de outros, né, não muito acertada, existem outras referências. O grande debate do teleférico, ninguém agora defende a destruição do teleférico, evidente, né? Mas o grande debate sobre o teleférico porque uma coisa é quando a sociedade ela tem acompanhamento, ela tem acesso a acompanhamento. Outra é quando a sociedade ela tem a capacidade de ser ouvida para definir determinados investimentos. Eu conheço também bastante o Complexo do Alemão, há muito tempo, né? E sempre, em todas as minhas idas ao Alemão, eu tinha clareza de uma coisa. E eu não estou dizendo que o teleférico não possa trazer determinados benefícios. Eu acho que traz. Mas é evidente, ouvindo qualquer morador do Complexo do Alemão, é evidente, muito evidente, que se fossem ouvidos, a prioridade de investimento não seria aquela. Não seria aquela. Isso é evidente. Conversando em qualquer lugar, andando, e é só a gente fazer esse exercício. Vamos lá, né? Caminhando, nós fizemos uma audiência pública lá porque tínhamos esse objetivo. Isso ficou claro na audiência pública que fizemos lá, né? E lá a associação estava presente. E aliás, é importante essa observação do Alain. As associações estavam presentes na audiência pública que nós fizemos lá, no Complexo do Alemão. E apoiaram o que foi dito. Não sei se é o palácio aqui que assusta, né, ou, enfim, se tem outros elementos, né? Mas fato é que concordaram com essa crítica. Mas, enfim, eu acho que o que tem que ser feito agora é garantir. É interessante saber que o Conselho foi criado, né? Está formado, isso tem todo o apoio, esse Conselho precisa funcionar, nós vamos acompanhar
Eu acho que também é obrigação nossa, da Comissão de Direitos Humanos, viu, Paulo, acompanhar os passos desses conselhos, porque eu acho curioso, viu, Ítalo, e aí fica uma sugestão de maior cuidado, quando a gente fala assim, o Complexo Alemão é outro, agora a gente tem a presença, porque está chegando lá o Santander, o Banco do Brasil, eu não sei se eu fico contente com isso, né? Porque também me preocupa quando o sinal de desenvolvimento do lugar é a chegada dos bancos. Conhecendo bem o propósito dos bancos, eu não sei se é a maior contribuição que a gente gostaria de ver no Complexo Alemão. Tem outras chegadas que seriam talvez mais importantes, né? Eu acho que chegou. Pois é, como por exemplo, inaugurada pela presidente, que não está funcionando, né? A Casa de Direito. E aí eu queria um compromisso, né? E aí é principalmente com a Casa Civil, eu imagino, né? Mas a Casa de Direito... A Casa de Direito eu acho que é da Secretaria de Assistência Social, não? Pois é, mas me parece... Mas é do governo, do Estado, e a Casa Civil pode, e é uma solicitação que a gente faz, né, buscar o diálogo com... E o próprio líder do governo, porque não tem cabimento. Assim, esse sim é um ponto concreto, tanto a Casa de Direito quanto o Centro de Referência de Juventude. Eu acho que tem que sair dessa audiência o compromisso dos representantes do governo e da liderança do governo, que já se comprometeu aqui anteriormente, de num prazo razoável, talvez ainda no mês de abril, ter alguma resposta oficial porque não funciona ou funcionam precariamente, né? E aí cabe à comissão essa cobrança, no que diz respeito a questões sociais. Pois não. Não concordo, só dizer assim, em homenagem ao nosso samba, poderia fazer um planejamento, pelo menos na Mangueira, do custo total de transformar aquilo num verdadeiro bairro. Quanto custaria fazer? Se eu vou fazer contato com o CREA, com o Clube de Engenharia, ver se pelo menos Paulo, pode criar a gente sai dessa encruzilhada, desse gueto de eternizar sem solução, porque não tem solução. Essas questões pontuais, elas vão continuar com muita incidência. Alguns vão ser beneficiados, mas não alcançam. Paulo, marca uma audiência pública na Comissão de Habitação. Só um minutinho, só para que eu possa concluir. Sobre a questão da comissão, a Comissão de Direitos Humanos tem toda a legitimidade para debater esse assunto, porque virou um tema de direitos humanos a partir do momento que a vida das pessoas está atingida. Não estou falando isso não, estou falando agora sobre o projeto futuro, na Mangueira, claro. Na habitação, tem a comissão na casa, tem a comissão de habitação. E aí, só para que eu possa concluir, então, no que diz respeito às questões sociais, eu acho que tanto a Casa de Direito quanto o Centro de Referência da Juventude tem que ter um compromisso ainda no mês de abril, a gente tem uma resposta sobre o funcionamento disso e a comissão vai acompanhar, né, junto com os representantes da sociedade. E no que diz respeito às intervenções por parte da EMOP, eu acho que tem alguns pontos concretos, e as imagens são muito evidentes, né? E, aliás, eu acho que, assim, mostrar assim, mas essa imagem tem um ano atrás. Isso é ruim, porque tem essa imagem de um ano atrás e até agora não está resolvido, era melhor que fosse só desse mês a imagem, né? Mas, então, tem algumas questões concretas, né, colocadas aqui pelo Alain. Questão do Parque Ecológico, a questão da duplicação da Joaquim de Queiroz, a questão da abertura das vias secundárias e a questão do alargamento das ruas. Enfim, são pontos concretos que aí, Ícaro, eu acho que é importante que a EMOP possa, nós podemos oficiar isso, a EMOP ainda hoje, viu, Alain, a gente vai oficiar e num prazo razoável desse mês que tenha uma resposta concreta sobre essa intervenção, que foram aqui pontuadas pelo representante aqui, representante legítimo aqui da sociedade, que teve a coragem de vir aqui fazer o debate, tem que ser feito, né? Não faz o debate só trancado em gabinete, sabe lá por quê. Agora, e além disso, outro ponto que aí eu queria uma resposta, a questão da biblioteca, que acabou sendo dito, mas não passou, porque a biblioteca saiu de lugar, como é que está esse ponto? A biblioteca está pronta na Fazendinha, lá na estação da Fazendinha. Ela está funcionando? Da Palmeirinha. Desculpa, está lá, a biblioteca. Marcelo, pronta, mas vai ser inaugurada. Eu só peço para falar no microfone, porque a gente está gravando. A biblioteca, a questão é a seguinte, a biblioteca, uma das propostas era estudo, não era definido, que a biblioteca ficaria no condomínio da Poesia,
que foi onde funcionava a antiga fábrica da poesia, e hoje tem 22 prédios de apartamento, onde está a escola Tim Lopes, a creche, e ali tinham 3 construções que não foram demolidas. Hoje tem uma proposta de reforma para utilização pelos moradores, como um centro enfim, deles para lazer, e as outras 2, uma será um museu, né, e foi cedida ao Afroreg. A biblioteca ali não foi para frente o projeto, por uma decisão, inclusive, da própria secretária, da construção da biblioteca, da edificação na última estação do teleférico, dentro da proposta de estação social, de ter um equipamento social em cada estação. O espaço, a gente já utilizou o espaço em diversas ocasiões com eventos, mas como biblioteca, estão aguardando recursos do Ministério da Cultura para a montagem da biblioteca. E ela será no mesmo modelo da Biblioteca Parque de Manguinhos, com 25 mil livros, na estação de arquitetura, não. A questão do uso, com a quantidade de livros, com o que será ofertado, os cursos. Qual é a previsão, sim, doutora Ruth, qual é a previsão de inauguração com esse modelo? É dezembro? É dezembro. Eu não posso precisar, mas... Na Fazendinha? Na última estação, na Fazendinha. Sim. Presidente. Palmeiras, Presidente. É nas Palmeiras. Nas Palmeiras. Presidente, olá, gostaria que a comissão pudesse ter acesso aos componentes da concepção da biblioteca de Manguinho, claro, que é esta reivindicação de que essa biblioteca tem esses componentes, mesmo que não seja na mesma concepção estrutural, física, sim, mas que tenha os serviços prestados na plenitude de Manguinho. O conteúdo, exato. Ok, bom, acho que está encaminhado. Nós vamos fazer então, só para recordar, vamos fazer um ofício pontual sobre a questão das obras aqui, levantada pela sociedade, a EMOP ainda hoje, e uma outra, a Casa Civil, com cópia para a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, no que diz respeito às questões sociais, da Casa de Direito, do Centro de Referência para a Juventude e de alguma outra questão. Da biblioteca. E da biblioteca, que possa e deva ser respondida por órgãos diferentes, para que a gente não caia no esquecimento. Ok? Tudo bem? Tem acordo? Ok, de acordo. Então, agradeço a presença de todos, está encerrada a audiência.